Se você ainda não tem o Bitec Pague Menos, aproveita e instala aí no seu computador. É uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, tem testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Vamos falar hoje do Motorola Razr 2019, que acabou de ser anunciado pela Motorola e tá dando o que falar por vários motivos. Tanto por causa da questão da nostalgia, que ele remete muito ao Motorola V3, que foi lançado lá na década de 90, e realmente esse é o objetivo, né? Eles até mostraram isso lá na apresentação, ao mesmo passo que tem muita gente questionando o porquê que esse aparelho foi lançado. Olha as specs, olha o preço, não bate uma coisa com a outra, e eu queria falar sobre essa divisão de opinião, porque é uma coisa meio maluca, mas também faz um certo sentido. Então deixem depois aqui nos comentários o que você acha sobre esse tipo de aparelho, né? Esse tipo de lançamento feito aí pela Motorola, tá bom? Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, ativar aqui o sininho para receber as notificações e me seguir nas redes sociais. Vamos começar falando das specs do Motorola Razr 2019 e depois a gente parte para os outros pontos. Só que é o seguinte, gente, esse não é um celular para ser olhado apenas especificações, porque ele não tem essa proposta de ser um aparelho bruto em hardware. Ele tem uma proposta de ser um aparelho diferente, que sai da mesmice e também se aproveitando do buzz do V3, né, que é o celular que fez muito sucesso lá na década de 90, tá bom? Então ele conta com uma tela P-OLED, foi denominado pela Motorola dessa forma, eu não sei o que significa o P, mas é uma tela dobrável de OLED, então ele é como era o V3 antigamente, você pode abrir e fechar, tem aquele charme que a galera gosta, e é uma tela HD, a gente poderia dizer assim, ela não é HD totalmente, mas não é Full HD, ela fica no meio do caminho, e aí já é uma coisa que chama a atenção das pessoas um pouco. Além disso, ele conta com uma bateria de 2.500 e poucos miliamperes, 2.500 e uns quebradinhos aí, que é bem pequeno para uma tela desse tamanho, mesmo sendo uma tela HD, que não gasta tanta bateria, e é OLED, que gasta um pouco menos, ainda assim é uma bateria muito incompatível com os aparelhos e as telas de hoje em dia. Por que uma bateria tão pequena? Porque como ele dobra, ele tem só um espacinho ali que a Motorola colocou a bateria, então você tem menos espaço físico. Existem outras soluções? Provavelmente, mas você não conseguiria deixar ele tão fino como era o V3 original. Então tem esse ponto aí da questão da bateria também. O desempenho dele, ele vai contar com o Snapdragon 710, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É um hardware ok, bom, que dá para você usar no dia a dia, rodar jogos e tudo mais. Ele não tem um gasto de energia muito alto, mas também está longe de ser um topo de linha, né? Não é um 855 nem nada disso. Além disso, ele conta, por último, com uma câmera de 16 megapixels, que é uma câmera traseira, que quando você fecha o aparelho, ela vira frontal também, mas ele tem a câmera frontal interna quando você abre o aparelho, mas você tem a opção de poder tirar essa foto com essa câmera quando você fecha o aparelho, então você tem uma qualidade de selfie melhor, tá? Além disso, conta com modo noturno na câmera e tudo mais. Por último, ele tem uma tela frontal, quando você fecha o aparelho, ele conta com uma tela OLED, que é uma tela de notificação, mais ou menos como a gente tinha no V3 antigo, onde você pode checar notificação, esse tipo de coisa, tá bom? Então assim, é isso que o aparelho é em termos de especificação. Aí você já deve ter falado, pô cara, assim, não são especificações ruins, mas tá longe de ser um celular bom, né, de ser um celular topo de linha como a gente vê hoje em dia. Sim, é verdade, e ele custa seus $1.500. Isso é o que chama mais atenção, é um celular muito caro para as especificações que ele traz. Por esse preço, você pega qualquer celular que você quiser do mercado, uma especificação em termos, né, de hardware muito melhor, em termos de câmera muito melhor. Só que aí a gente vai olhar outro ponto, que é o quê? A Motorola está trazendo com esse aparelho uma proposta de sair da mesmice, de você ter uma tela dobrável, então é para mostrar para o mercado também que, olha, nós temos tela dobrável, nós temos um projeto diferente do convencional e também trazer esse apelo de ser um celular mais pequeno, que você pode fechar ele, colocar ele dentro do bolso e remeter ao V3 lá de antigamente. Quem é mais novo, talvez nem ligue pra isso. Vai falar, ah, mano, na boa, velho, $1.500, eu prefiro pegar um celular muito mais potente. Sim, mas quem olha para o Motorola, o Razr 2019, tá pensando num conceito, sabe, numa coisa um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver outros aparelhos. Então, eu achei um aparelho interessante, é claro, nem mexi ainda, não posso opinar sobre o uso do aparelho em si, mas não tem como negar que a Motorola realmente trouxe uma coisa diferente pro mercado. Agora, em sã consciência, Becker, você compraria um aparelho desse para usar no seu dia a dia por esse preço?
Eu não, mas tem pessoas que gostam desse conceito, que gostam de ser um early adopter, né, pegar aparelhos que saem da mesmice e sim vão ter interesse nele. Então ele é muito focado em trazer um buzz para a marca, é mais um aparelho para a marca mostrar que ela está fazendo coisas diferentes, que ela tem essa tecnologia e é um conceito que a gente não está acostumado a ver. Então eu acho que a Motorola sim, né, tem muita ciência disso. Ela sabe que é um aparelho caro pelo que ela está oferecendo em termos de hardware. Numa conversa com alguns amigos, a Motorola disse lá no evento de lançamento que o que aconteceu foi que quando ela começou o projeto, não tinha ainda, você não tinha as plataformas que a gente vê atual, algumas plataformas mais modernas ainda não estavam disponíveis em termos do Snapdragon e por isso eles colocaram aí o 710. Então, se esse não é, a gente não sabe, mas também não é um celular que é totalmente focado em jogos, nem nada disso, por isso que eu disse que pega muita questão do que você espera desse aparelho, tá? Ele tem também toda a funcionalidade das motoações, você pode girar o aparelho para ligar a câmera, você pode balançar o aparelho para ligar a lanterna, e a tela dele, algumas pessoas mostraram lá no evento que ela, quando você dobra, ela parece a parte de trás do aparelho, então gera uma dúvida em termos de durabilidade, né? Putz, pode entrar um pouquinho de sujeira ali, como é que fica isso e tudo mais. É um pouco complicado, a gente só vai saber isso quando o aparelho for lançado, quando ele chegar no mercado, pra gente poder mexer e sentir como que é o aparelho, e se der algum problema, com certeza vão começar a sair os relatos, como a gente teve aí com o Galaxy Fold, tá? Hoje em dia, a única empresa que fabrica essas telas é a Samsung, então a Motorola provavelmente deve ter tido algumas restrições em termos de especificação da tela, acredito eu, a gente conversou isso lá no grupo também, algumas pessoas até pontuaram muito bem, e às vezes pode ser que a Samsung tenha falado, olha, eu posso te oferecer nesse momento uma tela HD, porque a Full HD tá para os meus projetos, é uma tela nova, eu quero deixar exclusividade para mim, é isso que a gente pode oferecer. Então assim, existem diversos pontos que eu acho que a Motorola teve que enfrentar de dificuldade para poder trazer esse aparelho com essa tela dobrável no momento. Se você me perguntar, Becker, você acha que foi uma boa utilização do recurso para dobrar a tela, sendo que você fecha o aparelho para dentro, você tem uma tela OLED ali na frente, que é uma tela separada, então telas dobráveis, normalmente a gente pensa numa coisa que tenha mais função, sabe? Como o Fold, que você abre e aí ela fica uma tela grande e tem uma tela ali na frente, ou como o Mate X que a gente viu da Huawei, que ele fecha para dentro, mas você abre também, tem uma tela muito maior e você tem uma tela na frente, uma atrás. Eu vejo as telas dobráveis com esse objetivo. Mas quem disse, né, quem falou a regra que você não pode utilizar para fazer celulares com flip, por exemplo? Então a Motorola está realmente pensando à frente, a gente poderia dizer assim, e trazer um conceito de que, beleza, eu quero usar para fechar, é o celular que é baseado no V3, no antigo, e aí você tem a vantagem de ter um celular pequenininho, que ele fica quadradinho, e põe no bolso. Muita gente acha ruim de ter que colocar aqueles aparelhos grandes no bolso e tal, e aí você tem a vantagem de ter um celular pequeno no bolso, com uma tela grande quando você abre o aparelho. Ele conta na parte de baixo do aparelho com aquele queixo grande, que era bem característico do V3, lá da década de 90. Ali você tem o desbloqueio por digital. Então ele é um aparelho sim que foi muito focado para trazer essa nostalgia. E por causa disso, obviamente, você tem que fazer alguns trade-offs, você tem que deixar de pôr algumas coisas para poder ter outras. E o aparelho sai muito caro porque ele é muito fora do padrão. Ainda assim, eu acho que é legal a gente ver isso vindo pro mercado, a gente sair um pouco da mesmice, mas não é um celular que eu posso dizer para vocês que, o preço tá legal, as specs estão boas, não, porque não é o foco do aparelho, né? Vou ver se eu consigo trazer ele pro canal depois, para mostrar para vocês, para sentir um pouco também, mas é bem legal ver essa nostalgia, digamos, voltando, né? O aparelho de flip era chique, você tá falando no celular e acabar e plá, fechar ele assim, o V3 era um aparelho que realmente marcou muito uma época. Eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se tipo, cara, legal Motorola lançar, eu acho que vale a pena, claro que talvez é um aparelho que eu não teria, ou eu teria, comente aí o que você acha, mas ainda assim, fica uma novidade aí pro final de 2019 bem interessante, tá bom? Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos, não esquece de se inscrever, deixa o like aí e até a próxima. Valeu e tchau, tchau!